Amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Estamos na aula 63.1, amadinhos. Vamos falar o quê, professora? Vamos estudar o quê? A polissemia das conjunções. O que quer dizer isso, né? Polissemia. Os vários sentidos que uma conjunção pode o quê? Ter, exatamente. Então, vamos lá, como sempre a gente começa com o texto, tá certo? Então, de olho na tela. Viva o povo brasileiro! Xangô falou assim e levantou-se, sua estatura se comparando à de uma torre e seu olhar quente como sem fogueiras, e logo estava com seu irmão Oxóssi, campeando pelo terreno incendiado de Tuiuti. O que o primeiro fizeram foi entrar pelos corações e cabeça de seus filhos, trazendo-lhe às gargantas os gritos de guerra dos ancestrais, cada Oxóssi mais estonteante, cada Xangô mais irresistível. Nenhum sentido medo, nenhum sentido dor, todos combatendo como o vento vergando o campim. Xangô viu Capistrano do Tairo, cercado por 3 cavaleiros paraguaios, nos alagadiços, atirar fora a carabina molhada e emperrada, a empoderar-se de uma lança caída e fazer uma careta para um dos inimigos, o qual, esporeando seu cavalo numa manobra que levantou salpicos de água sangrenta por todos os lados, atacou. Xangô apareceu a seu filho e lhe disse: Capistrano, não foi em vão que fizeste tua cabeça em meu nome, nem que me saudaste em meus dias de festa, nem que te comportaste sempre para a honra e grandezas minhas. A comida que me serviste e os animais que me abateste para mim, de tudo isso eu tenho boa lembrança. Segura firme tua lança, não temas o inimigo, pois nada teme o bom filho de Xangô. Estou a teu lado e a teu lado combatarei. E por parte lutava Xangô e Oxóssi ao lado de seus filhos mais valorosos. Então, aqui nós temos um texto, né, de João Ubaldo Ribeiro. Aqui, que vocês não tiverem conhecimento, aqui está o significado de Xangô, que é a divindade africana do raio, de trovão e do fogo, e Oxóssi, divindade africana da caça e da fartura. Então, aqui são para o conhecimento de vocês. E o nosso então de conversa, o que é que ele traz? No fragmento do romance Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, são valorizada a participação militar do negro na Guerra do Paraguai, que 1865 a 1870. E, sobretudo, a cultura africana. Os deuses Xangô e Oxóssi vão ao campo de batalha para ajudar seus protegidos, como fazem os deuses gregos que participam das lutas narradas no poema épico Ilíada. A África equipara-se assim à Grécia, o berço da ciência e da literatura ocidentais. Os combatentes negros ganham a dimensão de heróis épicos. Certinho? Isso aqui somente para você. Se você ficou curioso para saber mais sobre essa questão da cultura africana, né, das religiões, matrizes africanas, vamos lá, só pesquisar. Temos também a nossa literatura africana, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho sobre João Ubaldo Ribeiro, esse daqui, ó. Foi romancista, cronista, jornalista, tradutor, professor brasileiro. Membro da Academia de Letras, ocupou a cadeira número 34. Em 2008, recebeu o Prêmio Camões. Foi um grande disseminador da cultura brasileira, sobretudo a baiana.
Entre suas obras, que fizeram grande sucesso, encontro quem? Sargento Getúlio, Vivo Povo Brasileiro e O Sorriso do Largato, que também foi uma minissérie. E aqui a nossa árvore do conhecimento, né, com a questão da polissemia das conjunções, certinho? Então, como você já estudou, né, as conjunções, nós estudamos, né, lá na morfologia, né, estudamos as classes de palavras, lá tinha as conjunções. O que você lembra das conjunções? Muito bem, mas você lembra, as conjunções podem ser coordenadas, as conjunções podem ser subordinadas. Ou então pode falar bem assim, coordenativas ou subordinativas, não tem problema. Dentro delas nós temos o quê? Quando eu falo das conjunções coordenadas, aí você vai ter aquelas 5, né? Que uma vai dar a ideia de adição, né? Aí você alternativa, que é mais? De alternância, né? Alternativa, alternância, aditiva, adição. Aí você vai relacionando o nome, né? E com a ideia que ela traz. Conclusão. Qual é a ideia que vai dar aí? Conclusiva. Aí você tem a explicação. Explicativa. Tá entendendo? Então, só as conjunções coordenativas, nós temos aí 5. Tá certo? São classificadas em 5. Beleza? Mas só que dentro dessas conjunções, por exemplo, posso pegar o E. E esse E, será que sempre vai ter função de adição, vai dar a ideia de soma? Será que esse E não pode dar uma ideia de oposição? Então, nesta aula que nós vamos estudar. Não adianta você declarar, eu já sei que toda vez que aparecer o E, vai ser a ideia de soma. Não, você tem que ver pelo contexto. Você não vai analisar a conjunção, ela sozinha. Ela tem que ser analisada pelo contexto dentro da oração. Qual o sentido que traz, que está por trás? Certinho? Então, de olho na tela, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD, que é o estudo da língua polissemia das conjunções. Certo? E aqui começando, né? A polissemia das conjunções, né? É o sentido pelo qual uma mesma... Olha aqui, amadinho, uma mesma conjunção assume diferentes classificações a depender do sentido do contexto em que foi empregado, certo? Era bonita e ambiciosa, uma graça. O que é? Tá juntando, tá somando, né? Acrescenta uma qualidade, bonita e ambiciosa, tá certo? Então, aqui, tá somando, tá? Então, esse tá com conjunção aditiva. E agora nós temos aqui, era bonita, mais ambiciosa. O que nós temos aqui, esse maisinho aqui, que você já sabe que esse mais de oposição, né? Poxa, ela é bonita, mas ambiciosa. Então aqui é o oposto, né? Aqui já não soma mais. Então, os adjetivos são colocados em oposição. Agora, tanto tenho aprendido e não sei nada. Olha só, tanto tenho aprendido. E o que vem logo em seguida? Diz que não sabe nada. Então, esse E já mudou o sentido. Você já vai percebendo que ele não está somando, ele está dando uma oposição. Porque se eu tanto aprendo, o que é para acontecer? É para eu ficar sabendo das coisas. Não é para eu não ficar sabendo nada, tá certo? É para eu acumular conhecimento. Então, e o que está dando a ideia esse E? Valor adversativo. O contrário, né? Oposição. Beleza? Vamos lá. Aqui nós falamos dessas 3, mostrando aqui para vocês, né? O E, né? Que você já sabe que lá é da conjunção coordenativa. Ele vai ser só da ideia de soma? Não, tá aqui a prova, né? Aqui tá somando e aqui, ele tá dando a oposição. Beleza? Aqui nós temos também o desde que. Desde que, né?
Ó, desde que cheguei, ainda não descansei. Ó, desde que é uma locução conjuntiva, mas essa ideia traz o quê? Ó, desde que a ideia de tempo, né? Ó, então da ideia aí, ó, é uma locução conjuntiva temporal. Olha a outra. Desde que a festa comece cedo, eu estarei lá. Olha o sentido. Desde que a festa. Já muda o sentido aqui. Aqui já está dando uma ideia de conjunção. Que, se eu trocasse aqui, fosse substituir, caso a festa comece cedo, eu estarei lá. Se a festa começasse cedo, estaria lá. Então, olha só a ideia. Se você substituir por uma conjunção que você já sabe, né? Ó, de condição condicional, que pode ser o caso, pode ser o se. Então, poxa, cachorro bonitinho, não perdeu o sentido, então, condicional, tá certo? Vamos lá. Agora, saindo desde que, né? Temos aqui para vocês uma vez que, certo? Uma vez que ele me trate educadamente, eu o atenderei. Olha só. Se ele, caso ele me trate educadamente, eu o atenderei. Ó, substituindo para o caso, né? Se ele me atender, se ele me tratasse educadamente, eu o atenderia. Então, você está vendo aí? Então, a mesma ideia de uma vez que é aqui. Então, está dando essa ideia de condição, amadinho. Veja pelo contexto qual a ideia que traz a conjunção. Agora, nós temos aqui, nada reclamarei, uma vez que já o fez. Uma vez que ela já o fez. Então, esse uma vez que aqui, ó, já mudou o sentido. Tá certo? Na primeira, tá de condição. Na segunda, já tá dando ideia de causa. Tá bom? Como? Esse como, ele pode ser de conformidade, ele pode ser de adição, ele pode ser de conformidade. Esse como pode ser uma comparação, e aqui você já vai perceber, né, vários sentidos que esse como traz, tá bom? Em cada contexto. Então, vamos lá nessa primeira aqui para vocês. Ó. Não é apenas dedicado como inteligente. Não é apenas dedicado, mas também inteligente. Ó, mas também é uma conjunção aditiva. Dá para substituir aqui? Dá sim. Então, esse como está tendo a ideia de adição. Faço o trabalho como o regulamento prescreve. Ó, como esse como aqui já não está mais como adição, está como conformidade. Ah, qual, né? Eu poderia substituir aqui uma que você já sabe, uma conjunção que dá a ideia de conformidade. Faço o trabalho conforme o regulamento prescreve. Tá entendendo aí? Você pode até acrescentar, amadinho, tá bom? Aí, para vocês, né? Aí, ó, aqui eu vou colocar o mas também, para não colocar o e, beleza? Aqui fica bonitinho, tá bom? Beleza? Vamos lá, mais aqui para vocês. O como, já foi falado como causa, mais exemplo aqui para vocês. Como você está gripado, é melhor ficar em casa. Ele vai ficar em casa, qual é a causa de ficar em casa? Por causa ele está gripado. Como era estudante, não pôde assumir o cargo. Por que ele não assumiu? Qual foi a causa que impediu dele assumir o cargo? Porque era estudante, certo? Então, esse como aí dando ideia de causa, o sentido da oração. Então, você já está percebendo aí vários sentidos, né?
E vai depender sempre do contexto. Fiz o relatório como o diretor ensinou. Ó, conforme o diretor, segundo o diretor. Então, aqui dá a ideia de conformidade. Jogou como o técnico o orientou. Ó, conforme o técnico orientou. Ele come como leão. Ó, tá fazendo a comparação dele com o leão. Então, aqui usou como. Então, esse como aqui já está dando a ideia de comparação. Tá bom? Escrevia como poeta. Então, escrevia como poeta. Estava comparando, né, a escrita dele com um poeta. O dele, o dela, não tem problema. Então, esse como aí foi usado. Certo? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Então, ótimo. Vão fazendo as suas anotações aí. Beleza? Agora aqui o E, né? O E, como você já sabe, sempre vem como o quê? De adição. Mas olha só, vamos conhecer, né, a polissemia, os vários sentidos da conjunção E dentro, né, de cada contexto aqui. Embarco amanhã e venho lhe dizer adeus. Ó, já dando aqui a ideia de consequência e conclusão. Beleza? Estudou muito e entrou na USP. Olha só, quando você estuda muito, você vai receber algo, né? E tem uma consequência. O que ele fez? Entrou na USP. Beleza? Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. Olha aqui, ó. Esse E de finalidade. Você já tinha observado isso? Você começa, quando você estiver lendo um livro, lá você começa a identificar, né, a grifar a palavra, qual é o sentido da polissemia, né, qual a ideia que ele quer trazer dentro do texto, tá certo? Isso daí já é um treino. Estudou muito e não foi bem na prova. Quando a gente estuda bastante, o que é para acontecer? É a gente ir bem na prova. Mas quando não acontece? Então, porque houve uma oposição. Então, esse E aqui, ó, dando a ideia de oposição. Era mulher e muito mulher, quando você quer enfatizar algo, né? Então, aqui está explicando, né? Uma explicação enfática. Era mulher e muito mulher. E a CPI dos Correios? Alguma notícia pelos Correios? Então, aqui, para iniciar uma situação, um assunto. E aí, esse aí, né? Aí, quando você vai conversar com alguém, encontra algum colega, aí você usa no seu dia a dia, mas nem percebe. Certo? Saindo do E, chegando aqui o si. Esse si, né? Então, olha só, esse se, ele pode ser de tempo, ele pode ser condição, ele pode ser uma concessão, tá? Essa concessão é a questão da oposição, tá bom? Se não ofendeu a todos, ainda assim insultou os mais velhos. Ó, nem todos foram ofendidos, mas ele continuou insultando os mais velhos. Tá bom? Se não foi um insulto a todos, ainda assim revoltou a todos. Aí é a concessão, tá bom? Ainda continua essa ideia de oposição aqui. Se não sair, eu paro o trabalho. Olha só. Se não sair, eu paro o trabalho. Tem uma condição aqui, ó. Tá certo? Se não sair. Ó, ele dá uma condição, tá bom? Se você estudar, conseguirá seu intento, né? Se você estudar, você passará na prova, você será aprovado. Então, aqui está dando para você ser aprovado em algo, você precisa o quê?
dão uma condição. Que condição é essa? É estudar. Se fala, irrita a todos. Se fala, a mesma coisa, se eu fosse, em vez de usar esse se aí, quando fala, irrita a todos. Mal fala, irrita a todos. Assim que fala, irrita a todos. Estão entendendo aí, amadinho? Então, esse assim que, dá ideia de quê? De tempo. Esse quando, que você já sabe. Ó, quando cheguei, irritei a todos. Ó, esse quando aí, ó. Quando a gente usa, já fica bem fácil, né? Já dá ideia de tempo. Mas aqui usando se, né? Você pode fazer essa troca, essa substituição, aí principalmente quando você for fazer a sua dissertação. Eu falei, cara, ele domina essa questão dos conectivos, ele consegue fazer essa ligação, ele brinca com as palavras, ele encanta, ele desenvolve bem, porque você já sabe empregar corretamente as conjunções. E isso é muito bom, tá certo? Então, amados, quando a gente fala dessa questão aqui da polissemia, não é só para você decorar. Sempre que aparecer o se, eu já sei que vai ser de condição. Olha aí, vários exemplos aqui para vocês, várias frases, trazendo outros sentidos, né? O que ele está transmitindo ali, qual a ideia que ele trouxe em cada frase, ó, de tempo. Eu já sei que o quando, vou pegar esse quando, vou colocar aqui, se encaixar, porque eu já sei que ele é temporal. Então, ó, quando fala, irrita a todos. Ó, trocou aí, ó. Às vezes não tem uma questão assim que fala assim, qual é a alternativa que substituiu o conectivo, mas continua com o mesmo sentido, com a mesma ideia. Não tem isso? Então, é porque faz esse joguinho aqui, tá bom? É desse daqui, dessa polissemia, tá bom? Que sempre traz, certo? Então, meu querido, vamos lá, vamos praticar para ver se você realmente está acompanhando aí o conteúdo, está entendendo, qualquer dúvida, professora, eu não estou conseguindo entender. Mas me diga aí, amadinho. Você consegue identificar, você já sabe, você já tem o seu conceito de conjunção? Tem um conceito, o que é uma conjunção? É aquela palavra invariável que liga termos, né? Liga orações, não é mesmo? Dentro de um período, faz ligação entre parágrafos, não é assim? Mas para que você usa? Para quê? Né? Fui ao mercado, comprei maçã e banana. Esse e banana que acrescentou, tá? João e Maria são irmãos, ó, ligando termos com a mesma função, tá? Aí, dando essa ideia de ligação, liga, conectivo. Ele também é chamado de elemento coesivo, tá bom? Às vezes você emprega com um sentido, né? Você quer dar aquela ideia, mas lá na hora que você escreveu não está com sentido. Usa conectivo, né? Aí acontece aquele desvio na parte da semântica, na parte da polissemia. Certinho? Então, vamos lá. Aqui para vocês, nós temos aqui, ó, o vamos praticar. Aqui diz o seguinte, ó. A floresta é essencial para o equilíbrio climático, mas continua sendo destruída em nome do lucro imediato. Ó, então, você vai analisar, já está em destaque aqui a conjunção, tá certo? Você pode fazer uma ou duas leituras, vai lendo, né? A floresta é essencial para o equilíbrio climático, mas continua sendo destruída em nome do lucro imediato. Agora, no contexto do texto,
A conjunção mais, então, está dizendo ó, dentro desse texto aí, ó, desse contexto. Vai expressar qual ideia? Aí você tem que ir na letra A, explicação de uma causa apresentada anteriormente. Será que está explicando uma causa? B, alternância entre duas possibilidades equivalentes. Está dando uma alternância aí? Dando uma opção? Tem duas possibilidades? É oposição entre duas informações contrastantes? Conclusão lógica do argumento apresentado? Condição necessária para a ocorrência do fato citado? Então, em que contexto foi empregada a conjunção mais? A, B, C, D ou E, amadinho? Nós temos aqui, ó, o mais, né? Se você tivesse lembrado, mais é a condição, mas, meu Deus do céu, mas a professora falou que tem vários sentidos, exatamente, várias ideias, pode trazer, mas tem que analisar dentro do contexto. Mas aqui, nesse contexto, ele está dando uma oposição entre duas informações, tá certo? Quando ele fala a floresta é essencial para o equilíbrio climático, ela é essencial. Ó, mas quando ele fala, mas continua sendo destruída em nome do quê? Do lucro. Então, são ideias opostas, tá bom? Dá esse contraste aqui nas informações, beleza? Agora, vamos ver mais outra aqui para vocês. Aqui diz o seguinte, ó, as tecnologias digitais ampliam o acesso à informação e, olha só, está em destaque aqui o Ezinho, exige dos estudantes maior senso crítico na relação dos conteúdos. Vamos observar o que ele vai pedir aqui no comando da questão. Considerando o contexto, a conjunção E assume valor semântico, esse E. Será que é da letra A? De oposição ao contrastar ideias divergentes. B, explicação ao justificar a ideia anterior. C, consequência ao indicar o efeito do primeiro enunciado. D, adição ao somar informações complementares. E concessão ao apresentar uma ideia inesperada. Então, amados, A, B, C, D ou E, qual que se encaixa aí, né? A conjunção E, qual é o valor que tem aqui? Que valor semântico? Qual é o sentido dela? Qual é a ideia que está por trás? A, B, C, D ou E, nós temos aqui, olha só, ó, adição, tá certo? Ó, adição é somar informações complementares, tá certo? Tá complementando as ideias aí, beleza? Mais uma. Aqui diz o seguinte, é preciso investir nas informações do docente, pois a qualidade da educação depende de professores valorizados. Então, você já tem ali a conjunção pois, né? E está pedindo assim, em qual contexto, né? A conjunção pois estabelece uma relação de quê? Ó, nesse contexto aí, ela estabelece uma relação de quê? Será que a letra A, consequência indicando o resultado da ação proposta? A B, conclusão sintetizando o argumento apresentado? A C, condição determinando uma exigência para o fato ocorrer? A D, oposição contrariando a ideia inicial? A E, causa explicando o motivo da afirmação anterior? Então, A, B, C, D ou E, pode fazer a leitura aí. Ó. É preciso investir na formação do docente, pois a qualidade da educação depende de professores valorizados. A, B, C, D ou E, causa, né? Exatamente, uma causa. Então, explicando o motivo da afirmação anterior. Então, vamos lá. Então, aqui, né, nós mostrando aqui para, quase finalizando a nossa aula, mostrando aqui para vocês
quais são os principais operadores argumentativos? E onde você vai usar? Né? De que maneira você vai usar dentro do texto? Tá bom? Então, nós temos aqui os operadores que somam os argumentos. Exatamente, você quer dar uma ideia, né, de adição, acrescentar mais. Então, você pode usar o e, o também, ainda, não só, mas também, além de, além disso, aliás. Ó, aqui, ó, operadores que somam os argumentos. Agora, os operadores que indicam conclusão. Aí você vai usar o portanto, opa, já está dando, finalizando lá o seu texto. Logo, por seguinte, pois e consequentemente. Pode usar bastante. João tira notas baixas e trata mal os professores. Portanto, não é um bom aluno. Então, mostrando aqui para vocês, né, o uso dos corretivos, né, dos operadores argumentativos, certo? Aqui, além de ser muito inteligente, é ótimo professor. Olha aqui, esse além de, ó, tá dando um soma, tá bom? No argumento. Temos mais? Temos mais aqui para vocês, ó. Operadores que indicam comparação entre elementos, ó, mais ou menos, mais do que, menos do que. Tão quanto, certo? Vamos colocar a Luísa no lugar de Joana. Uma é tão competente, olha aí, ó, quanto a outra. Tão quanto, ó, usando aqui para indicar uma comparação. Os operadores que indicam causa e explicação. Ó, qual que você pode utilizar? O porquê, o que, já que, pois, por causa de. Qual que você usa na hora que você escreve? Às vezes você já adota um, né? É o nosso xodozinho, é o queridinho, né? Tem pessoas que até identificam seu texto de tanto você usar esse operador, esse conectivo. Estou triste, pois não fui bem na prova, tá? Por que essa tristeza? Porque ele não foi bem. Essa explicação, por que ele ficou triste? Olha aqui, porque ele não foi bem na prova, pois não foi bem na prova. Certinho? É isso, amado. É isso aí. Então, quem não sabia o que era polissemia, é só você prestar atenção. Poli quer dizer vários, muito, né? Vários sentidos que um elemento pode ter. Tá? Um termo pode ter. Que elemento é esse? Aqui nós estudamos o quê? Os conectivos, né? As conjunções. Tá certo? Então, fico por aqui. Muito obrigada. E daqui a pouco tem o quê? A nossa revisão. Até lá.